Oi, pessoal, eu sou a professora Tabata Costa e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Financeira. Nós estamos na nossa terceira aula e hoje vamos falar um pouco sobre juros e juros simples. Bom, a gente vai começar falando sobre juros e para isso a gente precisa entender primeiro aonde a gente utiliza os juros no nosso dia a dia. A palavra juros ela é bem familiar ao nosso cotidiano e está amplamente difundida nos mais variados veículos de comunicação, como a TV, a rádio, o jornal, a internet, entre outros. E a gente precisa assimilar aonde esses juros está presente. Como, por exemplo, quando a gente atrasa uma fatura do cartão de crédito, quando a gente atrasa uma conta de água ou de luz, quando a gente usa o cheque especial do nosso cartão, ou quando a gente abre uma poupança, por exemplo. Todas essas coisas, elas utilizam os juros. E para falar em juros, a gente tem uma certa estrutura a seguir. Primeiro, a gente tem o nosso capital, que é o valor inicial de um empréstimo, de uma dívida ou até mesmo de um investimento. A gente tem a nossa taxa de juros, que ela é expressa de forma percentual, ela é em forma de porcentagem e ela precisa de um período, ela precisa de um tempo. Por exemplo, eu trouxe aqui 5% ao mês, 0,2% ao dia, 10% ao ano. Esses são exemplos de taxas de juros. Nós temos aqui em seguida os juros propriamente dito, que ele corresponde ao valor que é obtido em cima do nosso capital inicial com a taxa. Por exemplo, quando a gente aplica a taxa de juros em cima do nosso capital inicial, o valor obtido na transação é o nosso juros. E por fim, a gente tem o nosso montante. O que seria o nosso montante? Ele corresponde à soma do juro mais o capital inicial, ou seja, ele é o valor final. Quando você pega o capital e quando você pega o juro desse capital e soma, você tem o montante, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente se refere à taxa por período, a gente sempre fala em dia, mês e ano. E a gente tem um mês assim um pouco diferente, né? A gente tem o mês com fevereiro, que é 28 ou 29 dias. A gente tem mês como agosto, janeiro, que é 31 dias. E a gente tem meses com 30 dias. Então, a gente costuma utilizar, quando se trata de juros, o mês comercial, que é o mês de 30 dias. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre juros simples. O juros simples, ele ocorre quando a nossa taxa de juros incide sempre sobre o valor do capital inicial. Desse modo, é gerado um único juros para todo o período. Esse tipo de regime ele é considerado um crescimento linear, ou seja, cresce sempre na mesma linha, sempre o mesmo valor. E os nossos sistemas bancários, eles costumam não utilizar tanto o juros simples por causa disso. Quando a gente fala de juros simples, a gente também tem uma estrutura, a gente também tem uma fórmula, tá? Aqui eu trouxe dois exemplos. Como assim dois exemplos de fórmula? Tem a fórmula que a gente usa, que é juros igual a CIT. O que seria CIT? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou, como a nossa taxa ela é em forma de porcentagem, a gente pode fazer juros igual a CIT sobre 100. Para a gente assimilar um pouco todo esse conteúdo que foi repassado, eu trouxe 3 exemplos rapidinhos que vão abranger o nosso sistema de juros simples, tá? Aqui diz o seguinte, o primeiro exemplo. Um capital de R$ 1.200 é aplicado num regime de juros simples por 3 anos a taxa de 1% ao mês. Bom, vamos aqui analisar quais dados a gente tem. A gente tem o nosso capital, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Nós temos o nosso capital de R$ 1.200. Capital de R$ 1.200. Nós temos a nossa taxa de 1% ao mês.
E nós temos o nosso tempo. O nosso tempo são 3 anos. Mas o que seriam 3 anos? A gente tem a nossa taxa em mês e o nosso tempo em ano. Então, a gente tem que converter um dos dois, né? Vamos converter o nosso tempo, que é mais fácil. A gente sabe que 3 anos é igual a 36 meses, né? Agora, basta a gente aplicar a nossa formulazinha, né? Juros é igual ao capital, que é 1.200, vezes a nossa taxa, que é 1, vezes o nosso tempo, que é 36 meses. Isso tudo dividido para 100. A gente pode simplificar esses dois zeros aqui, né? Aqui, ó. Aqui e aqui. A gente ficou com nossos juros aí de... Nossos juros aqui, ó. Deixa eu botar certinho aqui. O nosso juros ficou igual a 12 vezes 1 vezes 36. 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 36. O nosso juros, ele vai ser igual a R$ 432. Então, os juros que ele obteve nessa operação foi de R$ 432, certo? Agora a gente tem aqui um segundo exemplo. Considera a seguinte situação. Todo dia 15, Luiz Henrique paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura e internet da sua residência, ao qual vence sempre nesse dia 15. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 28 do mês, que deixara de fazer o pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. Qual o valor dos juros e o valor da multa que ele irá pagar na fatura? Bom, a gente tem aqui a fatura dele, o modelo da fatura dele, o valor total da internet com o pacote de TV é de R$ 160,50. E aqui tem algumas informações, ó. Após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia ou 1% ao mês. Bom, como aqui do dia 15, que foi o dia que vence, até o dia 28 só são 13 dias, a gente vai usar o 0,033%. E para a multa, calculado um juros de 2% ao ser incluídos na próxima fatura. Bom, então eu vou anotar aqui na nossa próxima tela os nossos dados, né? Nós temos aqui o capital, que é o valor total da fatura de R$ 160,50. Nós temos aqui a nossa taxa para os juros, tá? Para os juros, a nossa taxa é de 0,033% ao dia. Nós temos aí um tempo de 13 dias. Bom, a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Vamos aqui fazer o nosso cálculo. Os juros, ele vai ser igual a 160,50 vezes 0,033 vezes 13, dividido para 100. O nosso juros, ele vai ser igual, eu vou fazer aqui direto, mas vocês podem ir fazendo devagarzinho, a 68.8.545 dividido para 100. A gente tem aqui que o nosso juros é de 0,68. Aqui eu vou usar só essas 4 casas, tá? Como a gente está falando de dinheiro, a gente pode até aproximar mais. Como aqui a nossa terceira casa é 8, eu vou aproximar para aproximadamente 0,69 centavos de juros. Tá bom?
Agora, a gente precisa calcular a nossa multa. Eu vou trocar aqui a cor da caneta para a gente não se confundir, tá? A nossa multa, ela é calculada da seguinte forma. Eu vou anotar aqui as informações da nossa multa. É calculado uma taxa de 2% em cima do nosso capital, que é de R$ 160,50. Então, aqui é bem fácil. A gente só precisa calcular 2%, que é 2 sobre 100, de R$ 160,50. Fazendo aqui direto, a gente tem que 2% de R$ 160 é igual a R$ 3,21. Ou seja, ele vai pagar 69 centavos de juro e R$ 3,21 de multa. Esse valor vai ser o que vai ser somado na sua próxima fatura. Ok? Deu para entender direitinho? Agora a gente vai aqui para o nosso último exemplo, que ele é um pouquinho mais complicado, tá? A gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. No nosso último exemplo, a gente tem a seguinte situação. A gente tem que fala o seguinte: um agricultor financiou, junto a uma cooperativa, os insumos utilizados na lavoura em 2014. Ele pagou 20% do seu valor dos insumos no ato da compra, utilizando a parte do lucro obtido no ano anterior, e financiou o restante em 10 meses a taxa de 2% ao mês a juros simples. Tá? Observou que havia gastado um montante de R$ 208.800 com a parte financiada. Neste caso, o valor financiado dos insumos, ou seja, o valor total dos insumos pelo agricultor, foi de... Vamos anotar aqui na nossa próxima tela algumas informações que a gente precisa para calcular o que se pede na questão, né? Nós temos aqui o nosso montante, que é de R$ 208.800. Nós temos a nossa taxa de 2% ao mês. E nós temos o nosso tempo de 10 meses. Nós sabemos que o nosso montante, lá da nossa definição, o nosso montante, ele é capital mais juros. Mas a gente pode reescrever da seguinte maneira, né? Deixa aqui nessas informações. Nós temos aqui que o nosso montante, ele é igual ao capital mais os juros. Mas quem é o nosso juros? O nosso juros é, abre aqui um parentezinho, CIT. Opa, ficou um pouco feio. O nosso juros, ele é CIT sobre 100. Não é isso? Então, a gente pode usar essa fórmula com algumas das nossas informações que nós temos aqui. Nós temos aqui o montante de 208.800, um capital que a gente não sabe, então a gente só repete aqui e aqui, a nossa taxa de 2% e o nosso tempo de 10 meses. Isso aqui tudo sobre 100. Vamos repetir aqui o nosso montante novamente, 208.800 é igual... Aqui a gente pode simplificar, ó, corta. Aqui nós temos C mais 2C sobre 10. Tirando o nosso MC aqui, ó, a gente tem aqui o quê? Que 208.800 é igual a 12C sobre 10.
Não é isso? Agora a gente pode fazer aqui, ó, a nossa multiplicação cruzada. 12C, né? Vezes 1, que aqui a gente tem 1 aqui embaixo, é igual a 208.800 vezes 10, que dá 2.088.000 reais. Que dá aqui. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse 12 aqui dividindo tudo, né? Vou só repetir aqui o nosso valor dividido por 12. Todo esse valor dividido por 12, nós vamos ter um capital de 174 mil reais. Só que a gente tem uma seguinte observação a fazer aqui na nossa questão, que ele fala que ele pagou 20% no ato da compra. Então, esse valor que a gente encontrou aqui de 74 mil reais, ele foi apenas 80%. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos continuar aqui na próxima página. Nós não sabemos quem foi esses 20% que ele pagou, mas nós sabemos que esses 80% que sobraram foi de 174 mil reais, certo? Vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3 básica. Nós temos aqui que 80x é igual a 174 mil vezes 20, que é 3.480.000, né? Vou botar aqui o pontinho. E agora só precisamos fazer a nossa divisão. Vou fazer aqui passo a passo para ficar bem explicadinho, né? Dividido por 80. Nós temos aí um valor de 43.500 reais. Bom, se nós temos aqui, para somar os 100%, a gente precisa dos 20% mais os 80%, é que vão dar os 100%. Quem é 20%? 43.500 reais. Quem é os 20%? 174 mil reais. Somando tudo aqui, a gente tem um valor de 217.500 reais. Então, o valor total que foi investido em insumos foi de 217.500 reais, certo? Queria agradecer a todos que assistiram a nossa aula até aqui, que estão acompanhando todo o nosso curso. Não esqueça de deixar o seu gostei se você gostou do nosso vídeo, de compartilhar com seus amigos e de assistir às próximas aulas. Obrigado e até a próxima.